Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 67. E antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero te lembrar, principalmente se você é novo por aqui, que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio que vai ao ar pela Porto Gravatá, pelo Facebook também da rádio e nos canais do Vivi e Aprendi Podcast, no Spotify e no YouTube. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast, porque lá sempre tem aqueles melhores cortes de cada episódio. Bom, quem está aqui comigo hoje é o Felipe Costa, da Silva. Ele é uma pessoa fora da curva, vocês já vão entender por quê. Não é uma pessoa que é tão comum de a gente encontrar assim. Ele é casado com a Luciane, ele é pai do João Antônio e do Luiz Miguel. Ele é um profissional de educação física, ele é um treinador, mas ele é um atleta profissional de corrida. Representou a seleção brasileira várias vezes em mundiais, só que também não é um corredor qualquer. Ele é um ultramaratonista, já participou de provas de 100 quilômetros, já participou de provas de mais de um dia de competição, então fazendo quilometragens aí em sequência, somando uma quilometragem muito grande. E teve um resultado muito expressivo no Mundial da Alemanha, de 100 quilômetros, né? Fez isso em 6 horas e meia, um pouquinho mais que 6 horas e meia, e conquistou o 13º lugar no Mundial, é isso, né? Então, hoje nós vamos aqui entrar numa mente de alguém que tem muitas histórias, de que tem muita resiliência, de que tem uma força mental fora do comum, porque é inimaginável a gente correr 100 quilômetros, é uma distância muito longa, e eu imagino o quanto a mente deve oscilar durante uma corrida tão longa. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa aí bem profunda também, e com ensinamentos que são aplicáveis não só para quem corre ou faz esporte, mas ensinamentos para a vida, para os desafios que a gente enfrenta, porque afinal de contas a mentalidade ela é importante para todos os aspectos. Felipe, obrigada por estar aqui conosco e compartilhar e nos permitir mergulhar também na tua história e na tua mentalidade. Eu que agradeço aí a oportunidade, querendo ou não, compartilhar nossa vida, nossas histórias, sabendo que pode motivar e inspirar pessoas, é muito gratificante, né? Não é à toa que, como tu falou, são coisas muito difíceis, mas não são impossíveis. Uhum. Então eu digo que às vezes uma pessoa sedentária acha que é impossível correr 5 quilômetros. E daí eu venho mostrando que eu já fiz 100 quilômetros, por que você não consegue fazer 5? Só porque é um passo de cada vez. Uhum. Não é chegar e realizar. Tem um processo. Para tudo tem um processo na nossa vida, né? Sim. E na corrida não é diferente. Sim. Eu não mencionei aqui na tua apresentação, mas você teve uma passagem no triatlon também. Fez um Ironman. Para quem não é familiarizado com isso, um Ironman é uma prova que o triatlon, né? E especificamente a prova do Ironman mistura 3 modalidades, que é a corrida, a natação e o ciclismo, em distâncias muito longas, então por isso que é um homem de ferro, né? É uma maratona, então 42 quilômetros, tem o ciclismo 180 e a natação 3.800. 3.800, 3 quilômetros e 800. Então, já é uma prova longa, você conseguiu uma classificação para ir para o Mundial, competiu no Havaí, então você sempre teve resultados expressivos e dá para ver que você sempre quis quebrar as barreiras, quebrando barreiras. Então eu queria entender agora, dar um passo atrás, como que isso começou e essa formação, essa construção da tua mentalidade, isso já é teu, desde que você se entende por gente, você é assim, isso você construiu. Como que foi essa tua introdução, que foi bem jovem, né, nesses esportes e essa ousadia por quilometragens tão longas? Então, eu sempre fui muito determinado, né? Eu sempre busquei, dentre todas as áreas da minha vida, executar as coisas da melhor forma possível. Até era um pouco perfeccionista, né? E o esporte sempre me chamou a atenção. Não necessariamente o futebol, né? Porque, nossa, somos do país do futebol. Eu tentei ser jogador de futebol, mas não deu certo, assim. Eu não tinha muita habilidade.
E daí, desde novo, assim, eu brincava muito em casa sozinho, como se estivesse praticando um esporte, e eu falava muito, representando o Brasil, seleção. Era algo, assim, um sonho, mas não aquele sonho doentio, meu Deus, eu preciso realizar a qualquer custo, né? É um sonho, aquela coisa de criança, assim. E eu sempre pratiquei o esporte na escola, eu gostava muito das brincadeiras. Eu tive um professor de educação física muito bom, ele fazia brincadeiras, e as brincadeiras tinham lógica, tinham metas, e eu sempre fui muito concentrado para fazer as coisas, assim, né, a parte que me interessavam, claro. Uhum. Então, eu comecei a treinar um pouco mais a sério o vôlei, que eu tinha um pouquinho mais de habilidade na escola, até que eu representei a cidade, fui treinar, né, na CME, na época tinha CME de Tubarão, e daí eu era muito baixo, então desde lá já começava a parte do determinado, eu sou baixo, o que eu preciso fazer para jogar melhor o vôlei, para ter mais impulsão, então eu fazia trabalho de impulsão depois do treino, tipo, todo mundo ia embora, eu ficava lá na arquibancada saltando. O que eu precisava para melhorar a habilidade, que depois eu virei levantador, né, daí eu precisava de um pouco mais de força, então eu fazia um trabalho com bola de basquete, para ganhar mais força nos dedos, na mão, para conseguir impulsionar com mais facilidade a bola. Então sempre teve algo além, algo a mais, né? Daí na natação, depois eu fui para natação porque eu fiquei muito baixo pro vôlei e eu comecei a me machucar muito para tentar compensar a minha falta de altura, assim. Então, fui para natação com 16 anos. E daí na natação eu já não tinha muita habilidade. Tinha que treinar até mais. Então, assim, eu treinava de segunda a sábado e domingo, sem meu treinador saber, eu ia lá e treinava também. Eu ia domingo na piscina. Na época, eu nadava no Clube 29. Eu lembro domingo à tarde não ia ninguém, no inverno, assim. Eu ficava lá 2, 3 horas. Era um treino mais leve, mas eu ficava tentando compensar o que eu não era tão bom. Nossa, na natação, eu acho que demorou 3 anos para me ganhar a primeira medalha. Olha só. E daí, olha como a minha cabeça já funcionava muito bem. O que eu preciso para ganhar uma medalha? Eu preciso treinar e evoluir. Então, assim, ó, meu foco não era a medalha, meu foco era evoluir. Então, assim, eu ia para uma competição, eu ficava em último. Depois eu ia para penúltimo, depois antepenúltimo. Ok, isso daí não me interessava tanto, porque me interessava era o tempo que eu concluía a prova. Eu fiz em 40 segundos, agora eu fiz em 38. Nossa, o dia que eu baixei, acho que 35. O dia que eu fiz o primeiro 50 metros, na verdade, abaixo de 30 segundos, eu lembro que eu comemorei como se eu tivesse ganhado uma medalha. Assim, meu Deus! Tipo, eu fui o último a chegar na série e eu comemorei. E eu nunca vou me esquecer disso, assim, porque eu melhorei, eu evoluí, então o meu treinamento está fazendo efeito. A medalha vai ser uma consequência, e demorou. E não foi nos 50 metros, porque eu nunca fui muito veloz, assim. Foi onde eu comecei aos poucos a perceber que é a longa distância. Então eu acho que eu já tinha 18 ou 19 quando eu ganhei minha primeira medalha na natação. Nossa, foi uma coisa assim, parecia que eu tinha sido campeão mundial. Eu Uhum. ganhei uma medalha depois de tantos anos de esforço e tal. E eu gostava de treinar. Eu ia treinar e todo Tu gosta do dia. processo. Eu gosto do processo. Não é só do resultado, assim. O resultado é uma consequência, né? É uma festa que tu vai e a festa acaba e no outro dia tem um dia comum pra você viver. No treino é igual. Tem uma frase do Bernardinho, não querendo te interromper, mas já te Sim, interrompendo, ele fala que você é o resultado daquilo que você faz repetidas vezes. repetidas vezes. É isso mesmo. Então, Eu me identifico com muita coisa que o Bernardinho vende, assim, no dia a dia dele, nas palestras, no livro, né? Cara, então ele fazia além também para compensar o que faltava, que é às vezes o uhum, talento natural, a sim, habilidade, né? Hoje em sim. dia muita gente fala, porque tu tem talento, tem habilidade. Eu posso até ter talento e habilidade, mas eu acredito que é muito mais pela disciplina, esforço, Uhum. treino, porque a minha genética é boa para correr longa distância. Sim, é boa, porque eu sou magro, né? Não carrego muito peso, mas assim, cara, faz tantos anos que eu treino que Sim, eu só cheguei aqui por causa de muito treino, ele muito, fala, a muito treino. disciplina supera o talento, ele sempre E fala eu isso. acredito que supera, assim. O talento é o que me traria até um resultado ainda mais expressivo, né? Um nível Sim, mundial. Porque daí você tem sim. que ter aquele talento diferenciado. Por exemplo, atletas olímpicos, né? Eles são diferenciados realmente. Então, assim, depois dessa minha primeira medalha, assim, parece que as coisas começaram a fluir de uma forma diferente, né? Foi Uhum. legal,
Mas não era só aquilo que eu queria. Eu queria continuar evoluindo. Não foi só a medalha, não foi aquela coisa, meu Deus, agora eu ganhei uma medalha, cheguei onde eu queria. Não. Mas daí onde tu quer chegar? As pessoas perguntavam. Não sei, eu só quero continuar. Ah, tu quer ser campeão mundial? Tu quer ir pra uma Olimpíada? Não, eu só quero continuar treinando e evoluindo. Eu não sabia o que eu queria realmente, assim. Mas claro que no fundo aquela coisa de criança, um dia eu quero representar a seleção brasileira, sim. Eu ia te dizer. No No fundo teu tinha, inconsciente, tu sabia onde tu queria chegar. mas não ia ser na natação. Eu percebi, assim. Daí teve uma época da natação que eu tive uma lesão, treinava muito também, né? E daí eu repensei, tá, não é a natação. Daí eu já fazia faculdade, educação física, e daí eu fui convidado para fazer uma prova de triatlon. Pela minha chefe, a dona da academia Vital, Eliette. Muita gente conhece ela, hein? Tá, mas assim, eu não tenho bike, não tenho. Não, vamos conseguir tudo emprestado. Tudo emprestado, eu fui lá e fiz uma prova de triatlon. Eu acho que eu fiz, olha, 2, 3 treinos de corrida. Na época eu só nadava depois, né? Mas a corrida já vinha do histórico do vôlei, aquela coisa, eu corria na época, assim. E olha, eu acho que eu fiz 3 treinos de bike. Mas eu nadava. Eu fui um dos primeiros a sair da natação. Bem louco, assim, né? Cara, chegou na bike, todo mundo começou a me passar. E eu comecei a ficar agoniado, assim, com aquilo, todo mundo me passando. Eu assim, meu Deus, como é que eu não consigo pedalar mais rápido que isso? Parece tão fácil pedalar, e não é. E daí na corrida eu lembro que daí eu passei bastante gente, assim. E no meu primeira prova de triatlon eu peguei uma medalha na categoria que era de 20 a 24 anos, né? Daí eu me identifiquei com o esporte. Só que assim, cara, eu não tenho condições financeiras de bancar isso. Daí peguei e mandei pro jornal o resultado, dizendo que eu queria continuar, mas eu não tinha condições. E daí a dona Rose da Clean X, na época, ela nadava, né? A gente nadava junto. Ela assim, não, eu vou te dar a bike, a sapatilha, o capacete, tudo que tu precisa pra te fazer esse esporte. E daí no triatlon também foi muito rápido, assim. No triatlon já foi diferente da natação. Todas as provas eu pegava. Inclusive eu fui para um troféu Brasil que tinha em São Paulo e eu peguei a premiação lá, acho que tive sorte também, que era até quinto na categoria. E eu tinha recém começado, assim. E eu desencadeei, assim, uma evolução muito rápida. E daí eu já fiz o meio Iron, e daí fiz o Iron. No meu primeiro Iron eu fiquei em quarto por 2 minutos. Um argentino me passou bem no final da prova, e daí eu disse, não, ano que vem eu vou voltar, aí eu vou pegar esse pódio, que daí eu coloquei como meta, baixar o tempo e pegar o pódio. Mas assim, treinar. Nossa, eu tava gostando muito de treinar as 3 modalidades, aquela loucura. A gente acordava às 4 horas da manhã, não almoçava pra ir nadar. À noite, às vezes 10 e meia da noite, tava fazendo tiro. Assim, não. Todo mundo dormindo, sabe? Então, o que que é a disciplina, né? Eu trabalhava, e sabe porque daí também já tinha a questão do casamento, né? E graças a Deus a minha esposa sempre respeitou e me apoiou muito, até porque ela também, hoje é atleta também, né? Ela já Sim. era também. E daí foi onde eu voltei pro Iron no ano seguinte. Eu ganhei a categoria, ganhei a vaga pro Mundial, baixei em quase 40 minutos o meu tempo. E daí foi nesse processo, né, de treinamento pro Ironman, eu fiz um brasileiro de longa distância e eu consegui a vaga pro meu primeiro Mundial. Foi antes do Ironman do Havaí ainda. E daí eu assim, meu, eu vou vestir a seleção brasileira. E, tipo, na hora da prova não era o que eu pensava. Assim, eu queria ir brasileiro, ficar entre os 3 e tal. E daí eu fiz o meu primeiro Mundial e Pan-Americano, que a mesma prova deu a vaga para as duas. Daí eu fui pro Panamá, competi o Pan-Americano, fui segundo colocado lá na minha categoria. E pra ir pro Panamá eu tive que abrir mão de fazer a formatura da faculdade. Que daí assim, ó, o dinheiro só vai dar pra uma coisa. E eu assim, formatura eu quero só o meu diploma e eu quero ir Aham. competir, viajar e daí ainda peguei o segundo lugar na categoria, porque daí tinha classificação por categoria na prova, né? E daí eu voltei e depois fui pro Mundial em Las Vegas. E eu lembro que a gente pegou a primeira semana de inverno e daí a natação foi cancelada, tipo, 1 hora antes da prova. E a natação era o meu mais forte, né? Porque eu venho da natação. Deu, cara, e agora? Vai largar no ciclismo? E daí eu não falava inglês, eu quase perdi a largada, porque era largada por tempo, por bloco, eu não tinha entendido nada que eles tinham falado, foi uma loucura, assim. E fui super bem também. E daí eu tive uma história muito legal, muito bonita no triatlon, e só porque daí a gente resolveu ter filhos. E daí, quando a gente resolveu ter filho, eu disse, não, triatlon não dá.
Ela também, nós dois iríamos fazer um Ironman, esse é o primeiro dela, a gente tava treinando, e no meio do processo ela engravidou, e disse, não, vamos vender tudo, vou me dedicar um pouco ao meu lado profissional, a gente precisa ter uma casa, um lar, né, porque a gente vai ter um filho, e daí foi onde eu foquei muito no meu profissional, daí foi onde eu fundei a F3, que é a minha empresa, mas eu não vou dizer assim, que eu parei de treinar, mas eu reduzi muito meus treinos, assim, eu abri mão, e ganhei peso, ganhei 15 quilos, né? Porque junto com ela, assim, na gravidez. E daí, quando eu resolvi voltar, assim, agora eu preciso escolher um. Tipo, eu já fui nadador, né? O ciclista não era o meu forte. Eu disse, cara, eu acho que a corrida é uma modalidade que eu me destaco. Vou voltar. Voltei, fiz uma prova de 5, de 10, assim. E disse, não, é a longa distância que eu gosto. Daí eu, assim, ó. Acho que em fevereiro eu me inscrevi para uma prova de 100 quilômetros em novembro. Não foi assim de uma hora para outra também. Daí foi no processo. Fiz uma prova de 30, uma de 50, uma maratona. E fiz a primeira prova de 100 e me apaixonei. E daí foi onde veio a questão do convocação para mundial, 100 quilômetros de asfalto. Daí eu fazia as provas de asfalto, mas eu sempre tive uma quedinha pela trilha. Pela essa questão de ter muitos anos, acho, treinando triatlo, natação e voltas e cronômetro. Eu precisava de uma coisa mais assim, ao ar livre, sem controlar tanto tempo. E a trilha traz isso, né? É um desafio, é um desafio diferente, que, claro, né? Escala pedra e cai e se machuca, eu tô cheio de cicatriz aqui, mas assim, meio natureza, é tudo muito bonito, é tudo muito diferente. E daí eu fiquei nas duas modalidades, mais voltado pro 100, até que em 2022, como você até relatou no início, eu tive o grande resultado da minha vida. Eu queria fazer uma prova de 100 quilômetros abaixo de 7 horas. E eu bati na trave várias vezes, 7 horas e 11, 7 horas e 6. E daí fiz 2 mundiais, né? E daí no meu terceiro mundial, assim, ó, se eu fizer abaixo de 7 horas, eu paro de fazer 100 quilômetros de asfalto. Porque eu já tava muito cansado da rotina dos treinos de 100 quilômetros em voltas. Pra você ter noção, eu fazia treinos de 50, 60 quilômetros ali na ponte, na Beira-Rio, naquela volta de 3 quilômetros. Nossa, é de E passa 200 metros da minha casa, então eu podia parar a qualquer momento e desistir do treino. Sim. Que é 200 metros uma hora da Beira-Rio. Então, toda volta eu passava, tipo, não vou parar, só mais uma, só mais uma. E ficava ali, né, 3, 4 horas treinando, 4 horas e meia treinando, e fiz vários. Daí, quando chegou no Mundial, assim, ó, eu queria muito fazer abaixo de 7 horas. Independente de classificação, não sei, nada. Eu queria fazer abaixo de 7 horas. Eu fiz 6 horas e 37. Eu fiz assim, ó, Uou. muito, muito, muito abaixo do que eu queria fazer. Então, assim, foi uma realização pessoal, assim, uma satisfação enorme, porque esse Mundial, meu filho tinha... Ele nasceu e ele tava naquela fase de acordar de madrugada, que precisava do apoio. Então, assim, às vezes eu ia fazer o longo, ele já tava ali com 5, 6, né, meses. Eu ia fazer o longo e ele tinha acordado à noite 2, 3 vezes, e eu acordava e quando o despertador tocava eu chorava. Eu chorava assim, não, por quê? Pra quê? Qual é o propósito disso, né? Eu precisava ter um propósito. Não, eu quero ir bem, porque eu já tava sentindo que eu queria parar de fazer os 100 quilômetros, né? Uhum. E eu ia mesmo com aquela sensação de cansado, exausto, não tô curtindo mais isso, mas eu precisava fazer aquilo. Era uma coisa assim que eu precisava encerrar minha história no 100 fazendo um mundial bom abaixo de 7 horas, sabe? Uhum. Porque eu já tava desde 2016. Daí veio a pandemia, eu continuei treinando, mas assim, ó, desde 2016 eu fazia as provas de 100 quilômetros. E daí chegou na prova, foi tudo perfeito, assim, né? Até a largada. Daí largou, com 15 quilômetros, uma bolha gigante na sola do pé. Quem me acompanhou, assim, eu até postei esses dias a foto de novo. E eu senti que aquela bolha tava muito grande. E daí eu passei, eram em voltas, né? De 7,5. E daí eu já passei e falei pra equipe do Brasil. Eu tô com uma bolha enorme. Daí, quer trocar o tênis, porque eu tinha um tênis reserva e uma meia reserva. Eu assim, não sei, vou pensar. Daí eu fazia uma volta. Daí na hora que voltava, ele já tava com o meu tênis e a meia na mão pra trocar. Daí eu assim, ó, não, se eu tirar, eu não boto mais nada aqui. Vai puxar a pele Porque junto. assim, ó, nessa volta eu senti que a bolha até estourou, já. E daí realmente estourou, que daí deu pra ver o sangue, né, no tênis. E daí eu urinava correndo. E daí escorria, o xixi ia naquela bolha e ardia. E eu assim, cara, eu tava com 20 e poucos quilômetros. Eu disse assim, ó, Deus, eu acho que o único problema que tu vai me dar nessa prova vai ser essa bolha.
e eu vou ter que aguentar a dor da bolha. Mas eu não vou ter os enjoos que eu costumo ter, às vezes, final de prova, aquela queda psicológica que a gente tem ali nos 70, de tipo, mais 30, e daí o corpo cansa. Então, assim, eu vou levar essa bolha até o fim. E eu não vou parar, porque se eu parasse pra trocar, eu não ia. Eu ia abandonar a prova. E dito e feito, assim, e deu 30, e deu 40, e deu 50 quilômetros. Eu tava, acho que, entre 30º e 32º. E eu comecei a passar as pessoas. Porque eu tava muito bem. E aquele ritmo tava bom, a bolha eu dava umas esquecidas, daí fazia uma curva, porque tem as curvas dos retornos, daí doía um pouquinho, e daí eu fazia o xixi, porque eu fiz xixi 3 ou 4 vezes durante a prova, né? E eu não parava. E daí escorria naquela bolha e ardia, e dava vontade de chorar até, porque Meu essa Deus bolha... do céu. E eu só pensava assim, eu não posso mancar. Então eu pisava como tinha que pisar na bolha com dor, assim. Porque se tu começasse a mancar, eu ia lesionar a outra perna, de alguma forma. Uhum. E daí eu lembro quando deu 70 quilômetros, que aquele momento da queda, poxa, falta mais 30. Quando deu 70, eu tava assim, ó, cara, só falta 30, eu tô bem demais. E eu tô passando a galera, e eu tô bem. Tava sobrando. E tava sobrando. E eu mantive o mesmo ritmo do início. E sempre tem uma queda nos últimos 30 de ritmo, de pace, né, pra quem conhece. E eu aguentei o ritmo. E daí, no 70, e deu 80, e eu já tinha passado, acho que umas 10 pessoas, e o pessoal começou a vibrar com aquilo. Até os outros países, eu passava na tenda e via que eu tava bem, assim. E foi me alimentando, assim, uma energia surreal. E eu pensei, era só a bolha que eu precisava carregar. Porque eu tô no 80 e eu tô cansado, normal, um cansaço normal, assim. E daí eu fui passando, cara, nos últimos 10 quilômetros, assim, que faltava uma volta e meia, mais ou menos, eu ainda passei muita gente, assim. Eu lembro que eu passei o recordista da Spartathlon, que é uma prova bem famosa que tem de 200 e poucos quilômetros. E daí eu comecei a passar os sul-africanos, daí eu passei os canadenses, daí eu vi que eu passei todos da América, assim. Eu passei todos os americanos, todos os canadenses, assim, ó. Se fosse um pan-americano, eu já seria o campeão. E aquilo começou a me alimentar. E daí, de repente, começaram a me você já tá em 15º. Daí eu assim, cara, eu passei muita gente mesmo, assim. E daí eu concluí a prova, muito feliz, né? Muito satisfeito com o resultado, inesperado. Eu olhava o cronômetro, chorava, dando entrevista, assim, quase 6h37. Tipo, eu corria um pace de 3h56 por Não, é quilômetro. surreal. É surreal. Quem corre É a mesma coisa eu vendo a inimaginável. Olimpíada e dizendo, eu nunca vou fazer isso. Sim. Cara, eu consegui fazer isso, assim. E foi muito emocionante, foi muito, muito gratificante, assim, ter realizado o... Daí eu lembrei das noites em claro, com o filho, e no outro dia eu ia treinar sem vontade. E eu disse, olha, valeu a pena. Valeu a pena. Que analogia tu faz a história dessa prova com a vida? As dificuldades que aparecem no caminho. Seja uma doença, seja uma dificuldade no trabalho, às vezes que você simplesmente se vê sem chão, às vezes pessoas que perdem o trabalho acham que acabou a vida e daí entra numa depressão. E a prova aconteceu quando eu senti assim, ó, a bolha, tá, uma dorzinha, e a bolha, e acabou a prova. É o que a gente pensa na hora, acabou. Descobri uma doença, acabou a vida, e tu já começa a pensar no lado... Sempre quando a gente tem uma notícia ruim, a gente tem uma tendência a levar tudo pro lado negativo, assim, né? E agora, eu tô sem chão, Não, peraí. A doença veio. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um tratamento? Tem que ter um diagnóstico mais preciso, uma segunda opinião. E como é que eu vou fazer para tratar isso, né? E como é que eu vou comunicar isso para minha família? Para que eles não sofram tanto quanto eu quando tiver a notícia. E você vai tendo caminhos, né, diferentes. Por exemplo, a corrida. Às vezes você tá numa corrida e você tem uma cãibra, e às vezes você fica enjoado. Você vai o quê? Na hora tem que ser muito rápido, isso. O que eu preciso fazer para reduzir a cãibra? O que eu preciso fazer para isso? O que eu vou fazer para me convencer para continuar na prova? Então, na vida é igual, eu acredito. Tá, a doença chegou. É que eu sei porque eu tive, às vezes, casos que a gente encontra. Eu preciso fazer um tratamento. Eu preciso me apegar, eu acredito muito em Deus, para Deus me dar forças para encontrar os melhores caminhos, as melhores profissionais, as melhores medicações, a melhor alimentação que vai fazer com que eu supere isso, né? Quando eu falo doenças, é uma doença muito grave, né? Como
hoje em dia, meu Deus, é incrível como a gente vê todo dia alguém tá com câncer, né? É uma coisa surreal, assim. Até eu tenho um caso na família recente, é uma prima, né? Então, assim, como é que a gente vai superar isso, né? A gente vai buscar ajuda, mas como é que a gente vai ficar aqui, né? Meu coração, minha mente em relação a isso. Eu tenho que pensar na solução disso. Não ficar alimentando o problema. Sabe- Ai, se vitimizando. E ai, meu Deus, e agora? Por que eu? Por que eu? Porque tu estás entre todas as pessoas que estão aqui na Terra, né? Minha mãe faleceu de Covid. Algumas pessoas ficam muito revoltadas. Por quê? Ai, meu Deus. Porque... Gente, quantas pessoas morreram de Covid? Teve pessoas que foram família inteira. Então, assim, ó. Ah, por que a mãe? Eu não fiquei questionando Deus. Só disse assim, ó. Se foi da tua escolha, ser logo ela, ou se realmente tinha que ser assim, foi. A gente só tem que superar, tentar entender. E assim, é na vida em tudo, assim, trabalho, tipo, às vezes, eu tô num trabalho e daí você é demitido. Meu Deus, e agora? Cara, vamos procurar outro, né? Às vezes as pessoas colocam muita intensidade no problema, que é só mais um problema. Sabe o que eu tô percebendo em ti? Uhum. Que quando tu colocaste ali, no início da tua trajetória, as modalidades que tu escolheu, que tu não tinha as características físicas para aquela modalidade. Quando naquela corrida de 100 quilômetros surgiu a bolha, não era o teu padrão ideal. Sabe o que eu percebo em ti? Tu aceita. Tu aceita. Parece que na tua mentalidade, tu não fica martelando no problema. Tu aceita o que tu tem e tu foca na solução. Então, ficou muito claro. Ficou muito claro. E além disso, tu ainda constrói uma ideia de que aquela limitação ainda é algo, entre aspas, bom, porque é só aquilo que te limita. Não é isso? Foi isso que eu entendi da tua bolha. Porque quando tu falou assim, então quer dizer que é só isso que eu vou ter. E ali tu virou uma chave de que tu já te visualizou bem no resto da corrida. Então, é interessante isso, porque tu tem resultados fora da média. Tu é ousado em querer coisas que são extraordinárias, né? E aqui eu tô querendo entender o que passa na tua cabeça. Então, tu joga muito a favor de ti mesmo, assim. A tua mentalidade trabalha muito ao teu favor. Tu tá sempre invertendo a interpretação do que é ruim pra algo que vai te ajudar, inclusive, né? E o que eu ia te perguntar é a respeito da tua conexão com Deus. Porque naquele momento ali da dificuldade, na hora, tu te remeteu a Deus. Puxou essa conversa com Deus. Como que é isso no teu dia a dia? Como que é essa conexão? E se tu tem alguma outra história de tu ter te conectado com Deus e tu ter enxergado uma resposta do sentido, Deus me disse isso, eu tenho certeza, assim. Tem alguma história assim? Como que é essa conexão e se tem alguma história que te remete a isso, essa conexão? Não, eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E que bom seria que se fossem só coisas boas, né? Meu Deus, é o que a gente quer. É notícia boa, é ter um bom trabalho, é ter uma vida sossegada, uma vida tranquila. Não, não é assim. Eu acho que tudo que acontece remete sempre a alguma melhoria, né? Então, assim, eu sou católico, eu participo das missas semanais, né? E a minha esposa canta, inclusive na igreja, então eu sempre tive esse vínculo com a igreja desde que eu nasci, porque a minha mãe sempre foi muito católica e fez parte de catequese. Então, assim, eu tenho sempre essa conexão com a igreja em si, mas eu tenho a minha conexão com Deus da minha forma, assim. Não sou uma pessoa que tu vai ver ajoelhado rezando o tempo todo, porque, assim, é lindo, né? A oração tem que ter. Mas, assim, a minha oração é realmente mais uma conversa, assim. Eu converso com ele, às vezes eu tô correndo, hoje é um treino leve, regenerativo, e durante o treino eu faço um terço
completo. Eu vou rezando, terço. Às vezes eu só fico conversando, assim, pensando nas provas, nas coisas que eu tenho que resolver e tudo mais. Então, assim, eu acredito muito nessa questão mesmo da aceitação. Eu acho que acho que a coisa mais difícil que tem para um ser humano é aceitar logo o problema, assim. A mesma coisa ou a limitação. As pessoas batem muito na tecla, né? Não pode ser, eu não aceito e... Cara, aconteceu. Ponto. O não aceitar, o se frustrar, isso daí, ele só vai alimentando coisas ruins e a gente até não tem energia para pensar na solução porque a gente fica pensando no problema, né? Como você falou, acho que... Nossa, a primeira vez que alguém descreveu tão simples, né? Assim, situações, eu tive várias situações já. Eu tive uma bem recente, inclusive, de uma competição que eu fui, a Ultramaratona dos Perdidos. Olha o nome da prova. É uma prova pesadíssima, aqui no Paraná. A gente foi em viagem pro Beto Carreiro com os filhos, né, 5 dias antes. E eu resolvi sair bem cedo, antes do Beto Carreiro, conhecer uma trilha lá em Penha, que eu não conhecia. E eu tive um entorse de tornozelo. E o meu tornozelo já me incomoda há muito tempo, eu já tive rompimento de ligamento nele, então ele me incomoda. Desse, poxa vida, eu tenho a prova final de semana, é uma prova bem técnica, bem difícil. Tá, beleza, a gente foi pro Beto Carreiro, voltou, daí assim, eu não vou mais na prova, eu acho, porque eu ia sozinho e de carro, e daí eu tinha que voltar, que a gente tinha compromisso aqui, tinha aniversário. Daí eu, na loucura, eu assim, não, eu vou. Tô sentindo que eu preciso ir. Olha só, sentindo que eu tô precisando ir, não que fosse uma coisa boa. Eu precisava estar lá, não sei porquê. Eu fui pra prova. A viagem deu tudo certo, cheguei lá tranquilo, bababá, fiz a prova. Daí, tipo, só começou a prova, era uma subida, ok, tudo certo. Até tinha um dos meninos aqui em Santa Catarina que tava na prova, eu gosto de conversar durante a prova, tá? Consegue correr nessa velocidade, eu gosto de respirar. mas daí de trilha é um pouco mais tranquilo, mas eu gosto de conversar um pouco durante a prova, assim, me distrai. Quando chegou a primeira descida, daí eu já pensei, ixi, agora é a hora da verdade. Me joguei, tentei fazer o meu ritmo, já torci o tornozelo de cara. Primeira descida, bum, torci. E agora? Daí é aquela coisa da bolha, né? Já sei, não é pra ser a minha prova. Ou assim, vai acontecer alguma coisa no desenrolar da prova que eu não sei o que é. Eu vou tirar o pé, comecei a descer bem mais lento que eu gostaria. Aquilo gerou uma pequena frustração, porque minha perna queria ir mais, minha cabeça queria ir mais, mas meu tornozelo não me deixava. Daí eu começava devagar, assim, não, agora eu vou dar uma aceleradinha. Ele ameaçava torcer de novo. Assim, não, ele tá muito instável, e isso pode gerar uma lesão e acabar com o meu ano. Vale a pena uma prova acabar com o resto do meu ano, eu não poder treinar? Na hora eu já pensei, eu ficar parado, já pensou se fazer uma fratura, alguma coisa, né? Daí veio o medo. Deu assim, tá, já entendi. Eu vim pra cá porque eu precisava usar essa prova de treino. Eu tô treinando. Até eu tava no número de peito, assim, vontade de esconder o número de peito pra me fingir que eu não estou competindo. E, cara, e fui. E, assim, a prova valia a premiação. É uma obsessão também. Valia a premiação. Tem uma obsessão pelo resultado também. Não, mas assim, não, é porque assim, na hora, eu vou te explicar o porquê. Tinha dinheiro na premiação, tinha uma premiação em dinheiro entre os 3 primeiros, e tem um pouco do ego, no sentido, Sim. Em todos que estão na prova, eu sei que eu tenho chance de ficar em tal lugar. Mas assim, daí eu pensei isso, daí depois pronto, eu relaxei. Daí assim, pronto. Cara, o percurso era lindo, eu curti muito mais o visual do que competindo. As partes que eu tinha medo de torcer, eu caminhava, eu tava lá com o bastão, assim, tipo, momentos que eu não usaria o bastão, eu tava com o bastão, e eu fui lutando com isso, assim, cara, é treino, tu não precisa provar nada pra ninguém, né, tu veio aqui, tu tava sentindo que tava precisando vir, era pra passar por isso, tu precisava passar por isso, porque questão de humildade, né, nem sempre estarei entre os melhores, eu não preciso disso, eu não preciso provar. Aquela coisa que a gente vai se trabalhando, assim, porque querendo ou não, você que já vem de uma alta performance, tendo uma série de resultados muito bons, você também tem que lidar até com blindar a sua mente para os comentários externos também. Porque daí tem, o Felipe não foi bem, o Felipe quebrou, eu escuto, chega, você pensa que não, mas chega muita coisa, muita informação negativa. Então, durante a prova, eu fui me blindando
porque eu tava bem resolvido que seria daquela forma que eu iria concluir. Porque assim, ó, um atleta de elite, quando ele não tá bem na prova, ele abandona. Vocês podem ver. Ah, abandonou a prova. Ah, não, eu tava no meu dia. Eu não tava no meu dia, mas eu não ia viajar 5 horas até lá pra parar lá no meio do percurso. O percurso era bonito, era pesado, então nas subidas eu ainda conseguia fazer força. Então assim, ó, eu fui concluindo a prova, até que, tipo, um me passou, outro me passou, de repente chegou uns meninos que nunca nem chegaram próximos de mim em competição, me passaram. Daí eu assim. Daí um deles me perguntou, tá tudo bem? Eu assim, não, eu tô com um pouco de dor no tornozelo. Mas daí ele assim, não, mas vamos lá. Não dá pra forçar. Ó, aproveita que não é sempre. Brinquei com ele ainda. Daí ele se jogou. Então, assim, eu lembro que mesmo assim eu conseguia ir bem nas subidas, nas partes que eu consegui. E quando chegou o final da prova, assim, eu tava bem tranquilo do que tinha acontecido. Terminei a prova, eu concluí em sétimo, né? Ainda foi uma classificação boa pro nível de prova. Concluí bem, no final eles perguntaram como é que foi ali, a entrevista, aquela coisa. Peguei e falei. Daí depois eu sentei na mesa, daí tinha uns amigos e alunos meus lá na prova. Eu disse, tudo bem e tal. E daí eu comecei a chorar. Daí deu uma descarga, assim, emocional. Daí, assim, o que foi? Tá chateado por causa da classificação? Eu disse, não, eu tô chateado porque eu tive que fazer um trabalho mental, assim, uma terapia durante a prova, de convencimento mesmo, de tipo assim, ao mesmo tempo que eu queria ir bem, eu tava sendo limitado, eu queria desistir, mas eu não queria desistir, e assim, foi um crescimento muito grande pra mim, assim, e daí eu vim aqui, eu não consegui concluir todas as metas iniciais, mas ao mesmo tempo eu tô satisfeito e feliz que eu terminei, sem lesão e bem, e, cara, foi muito louco, assim. Eu não sei nem te dizer todas as conclusões que eu tive da prova, mas a principal foi que eu precisava viver aquilo, naquele dia. Daí eu voltei pra casa, dirigindo ainda, fui no aniversário à noite, no outro dia, 4:30 da manhã eu tava de pé, porque eu prometi que eu ia levar minha esposa e uns alunos pra treinar no percurso da baleia, lá na... E no outro dia eu peguei, levei eles pra largada e fui pra chegada, porque sai em Bituba e chega em Garopaba. E me troquei e eu fui correr. Então, assim, ó, se eu tivesse competido em alto nível, aquela coisa toda, eu teria quebrado, não sei nem como é que eu iria voltar dirigindo. E, tipo, e eu fui correr e ainda fiz um treino de 30 quilômetros. No outro dia, cansado. E foi tão gostoso aquele treino. Tipo assim, ó, vivenciar aquele percurso ali que é muito bonito. Encontrei eles no meio do caminho, fiz uns vídeos deles. Daí assim, olha só que loucura. Eu não ia viver nada disso no dia seguinte, né? Daí ficou muitos porquês aquela semana. Na segunda-feira eu já fui treinar. Tipo assim, olha, se eu tivesse feito força lá na prova, eu podia ter arriscado uma lesão que não... Nossa, iria me limitar. E se eu tivesse bem, não tivesse tido a torção do tornozelo, tivesse tido um baita resultado, mesmo assim, eu não sei como é que seria o pós, né? O depois, porque a gente fica... É muito louco, assim, tem coisas que acontecem. Então, assim, eu aceitei. Como tu falou, eu aceitei, tá tudo certo. Daí, quando tu não tem um resultado positivo, atleta de elite, você vai ver que ele nem posta da prova. Eu fiz mais umas 2 publicações da prova, falei sobre a prova, falei a real que aconteceu, acredite quem quiser, fale quem quiser, porque isso não é problema meu, o problema é da pessoa que tá falando, né? Minha consciência tá bem tranquila. Então isso daí foi mais uma que eu questionei muito Deus na hora, assim, ó, será que eu tava precisando disso? Pra quê? Porque assim, ó, às vezes pra baixar um pouco o ego, de tipo, eu sou um atleta bom, em todas as provas eu tô indo bem, eu tô tendo resultados expressivos, e eu já tinha acontecido isso também no brasileiro, eu passei mal no final da prova. Então, assim, ó, é uma fase que eu acho que eu tô precisando viver até pra conseguir saber lidar com os meus alunos quando eles virem falar, aconteceu isso comigo, e eu assim, mas comigo já aconteceu também. Parece que tudo que aconteceu com ele já aconteceu comigo, isso é muito bom, porque tu vai tendo argumentos até de convencimento, né, pras pessoas, que tipo, que é normal, que você precisa aceitar isso e bola pra frente. Então isso também é na vida, né? Como eu falei ali, é uma doença, é o trabalho, ou uma separação, tudo na nossa vida a gente tem que aceitar, porque aconteceu, e a gente tem que dar um jeito de seguir. E é isso. Felipe, eu já li em vários lugares isso, e já vi pessoas falando isso também. E quando eu refleti sobre a minha própria vida, eu chego à conclusão que isso é real. E escutando a tua história, o
falou lá do início da sua trajetória, eu vejo aqui, nossa, é a consolidação de mais um exemplo de que isso é muito verdadeiro. Que quem a gente é, o que a gente faz na infância, dá muitos sinais de quem a gente vai se tornar. Eu vou te dizer o que eu fazia quando eu era criança. Eu botava aparelhos nas minhas bonecas, aparelho ortodôntico. Eu botava extra-oral nas minhas bonecas com o apoio do meu irmão, porque daí eu não sabia manipular fio, tinha que furar a boneca, furava atrás da orelha a boneca. Eu fazia isso. E eu botava todas as minhas bonecas sentadas, perfiladas, e eu dava aula o dia inteiro para as minhas bonecas. E hoje o que eu sou? Eu sou dentista e professora e sou ortodontista. E eu também fazia uma coisa na minha infância, que era... Eu organizava, assim, coisas, tipo apresentações, palestras, umas coisas assim. Eu gostava de brincar disso. Hoje eu também sou palestrante. Olha que loucura. E eu li num livro uma vez da Maria Montessori que ela fala isso e me marcou muito. Que ela fala assim, que o brincar é o trabalho da criança. A gente faz as coisas na nossa infância e a gente vai ser aquilo na idade adulta. Eu tenho isso muito claro, eu já li isso em vários lugares. E daí quando você fala assim, ó, eu brincava sozinho, eu conversava comigo mesmo, e eu me imaginava sendo atleta da seleção. Essas provas longas é você conversando consigo mesmo o tempo inteiro. Não é verdade? Nossa, esse é. É um monólogo o tempo inteiro, prova. E você representar a seleção. Eu queria que tu tentasse descrever agora qual foi o teu sentimento quando aconteceu de tu receber a notícia, assim, de tu enxergar o teu resultado e tu falar assim, nossa, eu vou vestir a roupa da seleção. Se isso te remeteu à tua infância, o que passou na tua cabeça naquele momento e como foi a concretização disso na prática? Então, nossa, é muito, né, gratificante na hora, assim, que eu recebi a notícia, assim, cara, isso realmente tá acontecendo. Não, acho que é mentira. Até achei que tava zoando comigo, porque a primeiro contato foi pela rede social, pra depois ser uma ligação, né? E daí eu, assim, nossa, tá acontecendo mesmo. E vou te dizer que não foi aquilo tudo no sentido da euforia, porque parece, assim, que demorou pra cair a ficha, assim, mas é tipo... Já era natural, já. Não, tipo, mais uma coisa que vai acontecer na minha vida, legal, assim, né? Mas, como eu te falei, não é a medalha, não é o fim, não é tipo, concluir, porque as pessoas que acho que depositam muita energia numa coisa só, depois elas têm a depressão pós, né? E eu não, assim, ó, que legal, na minha carreira, tipo assim, que eu vou continuar treinando, eu vou vestir a seleção. E foi uma coisa assim que, claro que teve as euforias, tipo assim, seleção, chegou o uniforme, fiquei super emocionado, quando chegou lá, tocou, né, o hino que eu lembro que nós brasileiros, né, colocamos o hino pra gente, quando a gente chegou lá e acho que fez o nosso primeiro treino, foi uma coisa assim muito legal. E eu não sei te explicar assim, mas não foi uma coisa... Consegui, porque não tinha a sensação de um ponto final, assim. Isso. Foi uma coisa assim, pô, que legal. E na hora da prova, assim, ó, eu representei o Brasil em 7 mundiais. Foram as provas que eu menos tive pressão na minha vida. Porque, tipo, eu tô representando o Brasil e vou carregar, e agora, meu Deus? Eu vi as pessoas muito nervosas e dizia, mas tu só vai fazer o que tu sempre fez. Colocar em prática. Mas eu tenho que ter um resultado pra... Tu não tem. Tu tem que correr bem, tu tem que estar bem, tu tem que estar de bem contigo mesmo e tem que, claro, dar o teu melhor dentro das suas condições, né? E foi muito legal isso, assim, porque eu tava muito feliz em todas as provas que eu representei a seleção. Eu me recordo, assim, de não ter a pressão, porque aqui a pressão que eu maior tenho é a bairrista aqui, assim, tipo, eu vou correr em Tubarão. Pronto, essa me dá até dor de barriga. Porque daí vem as cobranças, exigências. Ele já representou até a seleção, então ele é o favorito, ele vai ganhar a prova. Não, a prova é de 5 e 10 aqui pra mim, ficar entre os 5, olha, é suado. Até porque todo mundo tem uma motivação de querer te superar. Também, e tem muita gente boa que corre melhor que eu esse tipo de prova, é a especialidade deles, né? Então eu fico às vezes mais nervoso do que ir lá representar. Por quê?
Talvez porque lá eu saiba que eu não estou entre os melhores, de lá, né, do Mundial. Eu só preciso fazer a minha parte, assim. Mas, assim, é um motivo de orgulho. Hoje, às vezes, assim, eu fico... Quando você tá meio desmotivado, você começa a ver conquistas para se automotivar. Nossa, olha tudo que eu já conquistei, né? Então, por que eu não vou continuar mais um pouquinho? Hoje me perguntam assim, tá, o que tu ainda te vê no esporte? Eu lembro uma competição que eu fiz em São Paulo, em Dom Bominhas, e eu dei uma entrevista no final, assim. Todos os sonhos eu já realizei, então tudo que tá vindo é lucro, assim. Tá, mas por que tu te motiva ainda? Não sei, eu tenho vontade de me superar diariamente, assim. Porque às vezes eu acordo, hoje eu não tô com vontade de treinar. Eu não vou treinar e pronto, porque, eu já fui pra seleção e já conquistei isso. Não, peraí. E cadê o guri que começou há anos atrás e sempre quis... Não, hoje eu vou me superar porque, assim, ó, eu odeio o treino que eu vou ter que fazer hoje. Então, se eu só conseguir concluir ele, já tá bom. E se eu concluir ele muito bem, eu sei que eu vou ficar muito satisfeito e feliz por ter concluído uma coisa difícil. Isso aconteceu ontem, eu acho que ontem eu até postei nos stories falando que eu sou meu treinador, isso é muito difícil hoje se treinar. Assim, tanto que eu treino muitos treinadores de outras equipes, porque eles veem que eu consigo me treinar, de como que tu consegue? E daí eu assim, ó, eu não vou fazer esse treino. Eu sou meu treinador, ninguém precisa saber, ninguém conhece minha planilha. Disse, não, mas eu preparei esse treino pra mim hoje, tu vai fazer. E daí eu fiquei brincando comigo, mas alivia, eu tô muito cansado, não tô me sentindo bem. Ontem não, foi na quarta-feira. Não, eu vou botar a camiseta da equipe, vou colocar o tênis que eu tenho, que é de competição, para me motivar, e eu vou fazer esse treino. Cara, todos os meus alunos devem pensar isso e devem me odiar quando olha a planilha, e eu vou fazer esse treino. E saiu um treinão, mais um treinão, que eu cheguei super feliz, eu até postei o treino no Instagram. Assim, ó, eu não queria ir, eu não precisava ir. Precisava. Porque eu digo, ninguém tá me obrigando. Uhum. E como eu já tenho essa disciplina de muitos anos, né? Mas assim, as pessoas me perguntam muito isso. Mas agora, assim, de vez em quando tu dá uns migué. Eu assim, não. Eu não negocio comigo. Não. Só assim, ó. Não, eu tô sentindo uma dor, acho que vou me machucar se eu fizer esse treino. Daí eu reduzo. Cara, eu fiz. O treino, eu vou te falar até o que era. Eram 3 tiros de 1 milha, que é 1,6 km. Eu odeio tiro acima de 1 quilômetro, assim, tipo, forte, realmente. E mais 10 tiros de 200. Por que tu vai fazer esse treino? Tu só faz longa distância, tu vai fazer uma prova de trilha e não sei o que, não sei o que. Não, dentro do treinamento eu preciso trabalhar todas as valências, até porque eu também faço provas curtas e tudo mais. E assim, eu testo e faço todos os treinos que os meus alunos vão fazer. Eu preciso ter uma noção de como vai funcionar na prática, porque na teoria eu já sei. E até a parte psicológica. Como é que vai ser? Qual é o momento que vai mais dar baixa? No 800, que tá na metade do 1.600? É no 1 quilômetro? Nos últimos 400? Em mim, como é que vai funcionar em mim? E daí, tentar entender como é que vai funcionar na cabeça dos meus alunos também. Acho muito legal isso, assim. Mas e daí eu fiz o treino. E daí na hora que eu terminei o primeiro tiro, eu disse, cara, eu não acredito que eu fiz tão bem. Mas agora eu quero ver aguentar o resto. Porque eu já tava me sentindo cansado. E o segundo foi melhor, e o terceiro foi melhor, e foi o melhor... Nossa, assim, ó, não fazia, acho que uns 3 meses que eu não fazia um treino de intensidade tão bom quanto esse. De qualidade, assim. Porque eu me determinei a sair de casa para tentar fazer o meu melhor dentro daquele momento. Então, assim, eu superei a falta de vontade de ir, o cansaço. Durante o intervalado, quem faz treino de tiro sabe que durante 1000 demônios na cabeça, diminui, tu não precisa disso, tu vai morrer infartado, meu Deus, tá doendo tudo e... Não. Tá sem ar, o batimento tá lá em cima. O batimento tá muito em cima, tu vai infartar, tu não sei o que, não sei o que. Mas as pessoas... E elas reduzem. E às vezes eu brinco, tu não precisava ter reduzido. Tu reduziu porque tua mente foi fraca. E, cara, eu terminei o treino. Sabe o que eu terminei o treino? Eu fui... O regenerativo, eu fui rindo e dando bom dia pra todo mundo. Eu saí, bom dia, bom dia. Tipo, quem é esse louco, né? Cara, eu tava feliz. Porque eu fiz E olha quantos milhares de treinos eu já fiz na minha vida. E por causa de um treino... Eu ganhei o resto do dia, assim, tipo, é muito louco isso, mas né? Assim, Felipe, pequenas coisas que fazem a diferença, mas, né? Mas assim, ó, independente dos detalhes todos que tu deu de um treino, do que passou na tua cabeça, independente disso tudo, uma coisa pra quem tá nos assistindo agora refletir é que tá muito, muito, muito claro em ti é que tu é apaixonado pelo processo. Isso. E enquanto que
às vezes, a gente quer colher um resultado imediato, seja num projeto novo que a gente está envolvido, numa profissão, numa transição de carreira, em algo que a gente está se desenvolvendo, uma habilidade profissional. Enquanto que às vezes a gente fica focando nesse resultado imediato, as pessoas que mais se destacam e têm resultados extraordinários são as pessoas que se apaixonam pelo processo e dão algo a mais no processo, conseguem ter a disciplina de superar os dias que estão desmotivados. E é isso que lá no final das contas vai fazer a diferença, né? No resultado como um todo. Então é muito claro que tu é um apaixonado pelo processo, que tu tem uma mente muito resiliente, assim, né? É algo... Não é... Tu falou, assim, com uma naturalidade que tu torceu o tornozelo, continuou uma prova de quantos quilômetros? Era 50. 50 quilômetros, tornozelo torcido. No outro dia não era pra correr, correu com o tornozelo torcido. Tipo, isso é muito fora do padrão. Então, a tua resiliência, ela é fora da curva. Né? Isso é inquestionável. Mas essa tua mentalidade da entrega do processo, eu acho que é algo que é uma grande lição, assim, que a tua história já traz. E essa sede interminável, né? Essa sede interminável de superar, de superar, de superar, de superar. É o apaixonar-se pelo processo. Eu li muitas histórias que o Bernardinho conta e ele é muito apaixonado pela história do Tom Brady, aquele jogador americano de futebol americano. Foi casado com a Gisele Bündchen, a brasileira, modelo. Quando ele foi selecionado para o futebol americano, numa seletiva que seleciona 200 atletas, ele foi selecionado no ranking como 199. Nossa. Ele foi o último selecionado. E ele ficou como terceiro reserva do Patriots, a equipe que ele fez história depois. E ele era um cara que não tinha nada de extraordinário. Claro, ele tinha estatura, ele tinha envergadura, mas ele não tinha nada de extraordinário no quesito técnico e desempenho físico. Mas ele era mentalmente muito forte e ele se apaixonou pelo processo. É isso que a história dele conta e o Bernardinho fala muito dele por isso. Porque ele era o cara que ficava depois do horário, que chegava mais cedo e que tinha uma sede incansável de treinar. Treinar, treinar, treinar. E ele era o terceiro reserva. Ele nem pisava no campo pra jogar. E ele treinava, 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 até que um dia o segundo reserva não sei o quê, o primeiro não sei o quê, e ele entrou pra jogar. E ele foi o cara decisivo do jogo. Porque ele treinava, ele treinava, ele treinava. E aí, ele quebrou todas as barreiras do futebol americano, ele foi o MVP, o jogador mais valioso de várias temporadas, ele foi o quarterback que mais fez lançamentos, não sei o que, acertou as estatísticas todas, ele foi quebrando, ele foi 8 vezes campeão da liga com o Patriots. Então ele foi quebrando recordes atrás de recordes porque simplesmente ele era um apaixonado pelo processo. E depois vem um problema que era a aposentadoria, né? Porque vive em alta performance, é apaixonado pelo processo e daí não consegue parar de treinar. Porque daí não tem aquele momento, tá, agora acabou. Ele tem aquela coisa que move ele, e daí ele aposentou, voltou, treina, então ele continua assim nessa ativa. Então, realmente a tua trajetória é um exemplo de que o teu resultado, a tua alta performance, não só vem do teu corpo, que é pra isso, mas certamente vem da tua mentalidade, a gente não tem dúvida disso. E eu já falei demais, porque eu não falo tanto aqui, era pra tu estar falando mais. E agora a gente tá chegando na pergunta final. A gente já tá finalizando essa nossa 1 hora de conversa. Foi muito bom escutar e aprender contigo e conhecer um pouquinho mais de ti. Tenho certeza que tinha muita, muita, muita mais história aí pra contar. Mas agora essa pergunta final, ela é um apanhado geral da tua vida, da tua trajetória. Se tu pudesse passar a régua na conta da tua vida e resumisse a tua trajetória, a lição que a tua vida traz, a grande lição que essa tua trajetória traz, das tuas escolhas, da tua dedicação, de tudo que tu superou, das dores físicas e mentais que tu já passou,
dessas noites mal dormidas, do choro, de tudo isso, dessa salada de fruta toda, de tudo que tu viveu, e pudesse resumir numa frase tudo que tu aprendeu, qual é a grande lição? E eu, Felipe, vivi o que vivi e aprendi que... Uau, que difícil, né? Eu. Nossa, muito difícil. Muito difícil, assim. Eu sou muito feliz com tudo que vivi, né? Até hoje me perguntam se hoje tu. Até eu vou responder, tá? Pera aí, mas se hoje tu tivesse que, tipo, parar a tua vida, né? Tipo, hoje Deus diz, deu, tu já vai morrer cedo mesmo e tal. O único motivo de eu não ficar feliz é porque eu quero ver meus filhos crescerem e se desenvolverem, né? E se Deus me disser que lá de cima eu poderia ver isso, né? Eu queria viver junto e compartilhar esses momentos com eles. Mas eles, com a minha família, né? Mas o resto, profissionalmente falando, como vida mesmo, eu sou 110% satisfeito com tudo que eu vivi já. Quero viver mais, claro que quero, e aproveitando da mesma forma, com os aprendizados, né? Tive muitos percalços na vida também, mas é que eu já sou totalmente satisfeito e grato a Deus por tudo que Ele me deu, inclusive a família, minha esposa e filhos maravilhosos, pai, irmãos, tudo, tudo. Eu sou muito privilegiado de estar passando por aqui, né? Nessa vida, nesse corpo, Felipe, muito satisfeito. Então, o que eu aprendi é que acredite mais em você e acredite que tudo tem um lado bom. A minha esposa diz que eu vivo num mundo diferente, que é o lindo mundo imaginário do Felipe, onde todas as pessoas são boas e tudo que é ruim pode ficar bom. E é verdade. Tem pessoas que me fazem muito mal. E se amanhã ou hoje elas me ligar, eu vou conversar com elas. É incrível, assim, ó, como se nada tivesse acontecido. Não guarde rancor. Acho que todo mundo erra. Todo mundo acerta. Tem pessoas más? Tem. Mas a maldade está no coração delas, não é no de vocês. E a gente aprender a receber as coisas, aceitar e tentar levar tudo pro lado bom, positivo, que a vida é só uma, né? Então, se a gente viver pensando nas coisas ruins e levando isso pra frente, daí vocês não vão aproveitar a vida. Quando vocês verem, ela já passou. Então, assim, eu sou uma pessoa que vive no mundo imaginário mesmo, né? Até tem uma pessoa que, só um exemplo, a gente tem acontecido várias coisas entre nós ruins, mas ele manda uma mensagem e eu respondo como se fosse o melhor amigo. Várias pessoas são assim, né? E daí, às vezes, ela fica brava comigo. Eu não acredito que tu respondeu assim. Assim. Daqui eu não quero levar nada de ruim. Então, assim, né? Nem tudo que faço é bom. Às vezes as pessoas não aceitam. Ser sincero, às vezes, dói, né? Então, assim, às vezes eu vou ser sincero contigo e tu vai levar como uma ofensa e vai me odiar o resto da vida. Que pena, porque não foi o objetivo, né? Não sei, né, quem que vai escutar esse podcast, mas, assim, acredito que tudo tem um lado bom. E para acontecer o lado bom, a gente precisa passar por coisas ruins e escutar coisas ruins, mas tudo vai ser para um propósito de Deus, que é pro bem, pra evolução, pra tudo, assim, né? E tem pessoas que sofrem, né, muito mais que eu, não posso dizer que eu sofri na minha vida, porque, meu Deus, tudo que eu tive de sofrimento foi muito pouco, perto do que muita gente tem, que vive lá no fundo de cama de hospital e tudo mais. Mas agradeçam mais por tudo que vocês têm, até pelos problemas, porque quando vocês resolverem, eles vão dizer, olha só, era para mim aprender a lidar com isso. E é isso, eu acho que minha vida se resume nisso, assim. Então, muito obrigado pela oportunidade, falo pra caramba, eu sei, mas é porque eu queria muito que as pessoas fossem assim, né? Porque hoje em dia, o que me deixa triste é ver que as pessoas são muito infelizes com tudo que tem. Mas que pena, né? Que nem atletas, se não tiver aquele grande resultado, se não tiver aquele resultado, se não tiver sempre em evidência, se não tiver, nunca vai estar satisfeito e feliz. Daí não treina porque gosta do processo, treina só porque quer o resultado. E daí
paciência, né? Cada um é cada um. Eu já não, eu gosto do processo, eu gosto do resultado. Óbvio que eu gosto de subir no pódio em primeiro lugar, em segundo lugar. Gosto. Mas isso é uma consequência. Se eu treinar, se eu puder fazer o que eu faço hoje até meus 80 anos, eu já vou estar muito feliz. E aposentadoria, tu falou, né? E aí, tu vai precisar se aposentar agora? É isso aí, paciência. E se tu sofreu um acidente, olha uma pergunta que fizeram, se tu sofreu um acidente e tu perdeu o movimento das pernas. Eu tenho uma resposta pra isso. Eu tenho certeza que tu vai dar um jeito de praticar uma atividade de cadeira de rodas. Ou de cadeira de rodas, eu vou pra natação, ou eu vou... Gente, vai ser para-atleta, eu teria... isso é a resiliência. Tua mentalidade é resolutiva. Vou continuar, já tá resolvido o negócio. É muito, sim, é muito claro. Então, assim, ó, tem as pessoas que vivem com muito medo. Medo de acontecer. Não tenham medo, vai acontecer alguma coisa. Felipe, daí tu vai viajar pra lá de carro sozinho e se tu sofrer um acidente? Eu não quero sofrer. Mas, gente, se for pra sofrer um acidente é porque já tava escrito. Eu acho que tudo assim já tá muito desenhado. Só que daí a gente pode melhorar esse desenho. Tem gente que prefere não viver, né, o desenho por medo. Tem gente que prefere sofrer por antecipação, com medo de tudo que vai acontecer. Eu, assim, ó, eu vivo. Se acontecer o pior... Tipo, semana que vem eu tenho uma prova muito importante, e daí agora eu comecei a fortalecer meu tornozelo, mas assim, ó, eu sei que eu corro um risco de acontecer alguma coisa, mas eu vou pra prova. Mas e daí se tu não tiver um bom resultado? Não vou ter, tá tudo bem. Eu quero ir pra prova, que é o La Mission Brasil, lá em Passa Quatro. Tá tudo certo e é isso. Eu não fico prevendo as coisas elas vão acontecer e ponto. E a gente vai fazer o nosso melhor dentro do que a gente tem pro momento, e é isso. Não esperar demais, não criar muita expectativa. Isso daí também acho que acaba atrapalhando muito as pessoas, né? Criar sempre expectativas. Faça o que você está dentro do seu alcance. Porque às vezes as coisas fogem do controle do lado externo, né? Se você estiver centrado, você vai conseguir administrar e vai conseguir resolver as coisas com calma. 1 quilômetro por vez. Essa é uma boa dica também, 1 quilômetro por vez. Esse foi o Felipe, essa foi a conversa com o Felipe. Tenho certeza que trouxe muitas reflexões. Quero te agradecer por ter ficado até o final desse episódio. E eu te vejo no próximo episódio, com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau, tchau!